Olha, você que está acompanhando o nosso programa, hoje a gente está cheio de novidades, cheio de assuntos super legais, assuntos importantes, mas eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem medo? Você tem medo de quê? E é isso que nós vamos tratar, é um dos assuntos que a gente vai conversar com a Aparecida Tavares, que é psicóloga e também neuropsicóloga, sempre vem aqui nos ajudar a descobrir essas histórias todas, esses comportamentos. Tudo bem, Aparecida? Tudo bem, prazer enorme, né? E falar com você de casa sobre medo. Você tem medo? Oxe, quem não tem medo? Eu tenho os meus medos aqui. Agora, quando o medo se torna um problema, quando ele é chamado de fobia, Fobia. Né? Aquele medo específico, né? Exagerado, exacerbado. Eu tenho medo, eu tenho uma fobia de tomar soro, por exemplo, de tirar sangue. Sim, a tripanofobia. A gente chama isso de tripanofobia. Como é que a gente vence isso? Olha, a gente vence isso principalmente com as terapias cognitivo-comportamentais, né? Que tem protocolos para isso, desde a dessensibilização, a gente entender pela psicoeducação, a estruturação cognitiva, Jordevá, de como que isso interfere na minha vida, como que isso traz uma resposta emocional, porque é uma resposta fisiológica também, não é? Quer dizer, eu estou aqui e eu percebo que o meu organismo, nossa, de repente, parece que eu vou desfalecer. Então, nós vamos ver nas fobias específicas e aí eu vou tratar então desse seu tema, né? A tripanofobia. Porque na verdade eu não nasci com esse medo, né? Eu adquiri esse medo. Você adquiriu. Geralmente a gente faz uma modelagem comportamental. Através de quê? Sabe, aquela escuta de alguém próximo de nós e que fala sobre seus medos. Ou aquele papai e aquela mamãe que diz assim, se você não fizer assim, você vai levar injeção. Vou te levar no médico. E aí a gente tem a fobia do jaleco branco, né? Por isso até muitos odontólogos já estão mudando. Alguns médicos também já não estão usando mais, né? Sim. Estão usando outra cor. Sim. Eu conheço um médico que ele usa azul. Um azul mais escuro. Sim. Tá? Para tentar trabalhar essa dessensibilização. E a fobia, ela traz alguns prejuízos, né? É engraçado, por exemplo, tem gente que tem medo de barata. Sim, sim. É um medo terrível. Exacerbado. Uma fobia. Né? Sim, baratas, aranhas, né? Aracnofobia. Essas fobias, elas podem ser tratadas, elaboradas por quem está conosco, tá? No processo terapêutico. Alguns casos, faz-se necessário a presença do psiquiatra com a farmacoterapia. Mas vamos pegar a questão da barata. Provavelmente a mãe não falou, eu vou jogar uma barata em você, alguma coisa, mas como é que surge isso? Não, mas a gente vai dizer assim que é esse pensamento distorcido. Olha o seu tamanho, olha o tamanho da barata. Mas aí eu olho para ela com um medo muito exacerbado. O nojo, né, que é uma emoção muito forte. Quantos de nós vemos um rato, por exemplo, nossa, eu tenho medo, mas eu também tenho nojo da barata, eu tenho nojo, de repente, se eu estou lá no restaurante, aquela mosquinha que passa, né? Então, as nossas emoções, elas vão também traçar esse nosso perfil fóbico. Porque é muito curioso, né? Uma barata não vai atacar uma pessoa. Ela pode voar, né? Ela pode voar. Eu também tenho medo de barata. Você também tem medo. Mas eu já estou tratando isso também, né, gente? Eu falo assim, vamos lá para estruturação cognitiva. Peraí, o que ela pode fazer, né? Bom, ela vai voar? O que eu posso fazer então? Pois você me deixou curioso, porque você, psicóloga, trata exatamente disso. Sim. Como é que um psicólogo que tem medo de barata, por exemplo, trabalha isso? Com outro psicólogo ou individualmente? Sim, nós fazemos psicoterapia, né? Sim. A minha abordagem, a gente já inicia precisando fazer, isso faz parte lá do nosso... Não está no código de ética, mas ele funciona dentro da formação de psicologia e é muito importante, né? Então hoje eu já vejo uma baratinha, ela só não pode voar ainda, gente. Eu estou me dessensibilizando. Antes eu nem podia ver a barata. É engraçado. E quando a gente fala no medo, o medo ele está presente em várias situações, né?
Tem gente que tem medo de elevador, tem gente que tem medo de altura. Sim. E aí a coisa vai, né? São muitos medos. Sim. E aí a gente vai entender que o medo é uma emoção positiva porque ela traz a nós a autopreservação, né? A preservação da vida. Agora, a gente precisa entender que diante daquele estímulo, ele vai passar, eu vou voltar ao meu estado natural. O que acontece? Existem pessoas que ficam com aquele medo e aquele estresse ali permanente, né? O que a gente fala é de um estado de resistência. E isso é importante que a gente trate isso com carinho, né? Porque quantas coisas maravilhosas a gente perde por medo, não é verdade? Pois é, as pessoas muitas vezes, elas deixam o medo e vão convivendo com ele, né? Sim, sim. Ou as pessoas procuram um tratamento? Olha, a gente tem um número de pessoas que estão tendo como esse acesso, né, que o teu programa brilhantemente traz, esse acesso à comunidade para que ela aprenda que não é preciso conviver com esse sofrimento, porque é muito sofrível, né? Então, por que não buscar o tratamento? A gente vai entender que nós temos recursos hoje, inclusive nas clínicas escola, porque às vezes a pessoa diz assim, nossa, a psicoterapia ainda é de alto custo, né? Então, a gente tem as clínicas escolas, tanto nas universidades, nas universidades, né, públicas e privadas, que tem o curso de formação em psicologia, né? E aí você pode ter acesso. Isso é importante. A PUC, por exemplo, tem. A PUC, eu me formei lá, e lá nós temos o CEPSI, né? Então, procure. Existem recursos, não só nas universidades, como os cursos de pós-graduação, também que oferecem já psicólogos formados que estão ali fazendo uma formação específica naquela abordagem que ele queira adotar em consultório, e aí ele precisa também dos pacientes. E esse atendimento é de graça, né? Esse atendimento é gratuito. Quando ele não é gratuito, ele tem um preço simbólico, mas ele é acessível. Sim. Então, há recursos, a gente só precisa tomar atitude. Pois é, porque a gente sempre fala, até comecei comigo, né, e perguntei se você tinha medo, porque nós temos muito medo. Sim. E isso é muito comum nas pessoas, a gente pode dizer que cada pessoa tem os seus medos particulares? Sim, sim. É humano, né? É do ser humano. É do ser humano. Só que quando é que, por exemplo, ter medo sim, mas quando ele ultrapassa aquele limite, vamos dizer assim, eu não sei se a palavra correta seria aceitável. Sim, sim, veja bem, quando ele afeta as minhas atividades de vida diária. Então, eu não vou a tal lugar porque lá tem elevador. Quer dizer, eu gosto muito da doutora Aparecida, mas enquanto ela estiver atendendo lá naquele lugar que eu preciso subir no elevador, eu não vou. Olha só, né? Prejuízo que eu tenho em função do meu medo. Aí é a hora exata de buscar uma saída. Sim, sim. Como na tripanofobia, né? Quer dizer, se você precisa hoje de uma internação, de uma intervenção, um procedimento médico, eu não posso, Jordevar, negar que eu preciso desse cuidado, tá? E eu te espero lá. Irei. Com certeza, porque é muito curioso, né? O medo, ele ultrapassa os limites aceitáveis da razão, né? Porque a gente precisa, eu fico imaginando assim, porque todos nós precisamos, por exemplo, ir ao médico, né? Nós vamos tomar soro, a gente precisa fazer uma coleta de sangue para fazer um exame. Sim. É como, por exemplo, eu sou militar da reserva e muitas vezes eu trabalhei com educação para o trânsito. Às vezes eu chegava em escolas que a criança entrava em pânico porque me via fardada. Quer dizer, geralmente isso acontece porque lá na experiência vivida daquela criança, pode ser que alguém disse assim, eu vou chamar a polícia para você. Olha só, alguém que está para proteger e que essa criança vai crescer de repente com essa visão totalmente distorcida, não é? Então é importante que o pai e a mãe tomem cuidado do que vai passar o medo do menino. Sim, tome cuidado e tome cuidado também com os seus aspectos, né, pessoais,
no sentido assim, quais são os meus medos e como que eu lido com isso? Porque veja bem, a criança, o adolescente, ele vai reagir na vida a partir do momento em que ele vai vivendo as experiências. Nós somos muito fruto, né, do nosso ambiente, daquilo que experienciamos. Então, se eu lido, por exemplo, né, a barata está vindo, tá voando. Tá voando. A minha filha está ali. Opa, eu vou... Respiro fundo, né? Minha filha... vai passar. Vamos lidar com isso, né? E é muito gostoso, gente. Venha fazer psicoterapia, vale a pena. Tá certo. Aparecida Tavares, psicóloga, neuropsicóloga, eu sempre agradeço muito quando você vem aqui, porque é um aprendizado, tudo que a gente entrevista aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Viu? Volte mais vezes. Obrigada. Gente, a gente vai encerrando agora o nosso programa aqui pela TV Assembleia Legislativa nessa sexta-feira. O Agora Goiás fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Foi muito bom ter você junto com a gente. Segunda-feira tem mais, tá certo? Grande abraço para você.